Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato Santiago, sou psicólogo, psicoterapeuta e hoje eu vim falar para vocês qual é o significado dos mitos em nossas vidas. Os mitos, pessoal, eles, em termos psicológicos, eles são narrativas, né? Narrativas que expressam um determinado tipo de vivência e experiência humana que se repete em todos os tempos e lugares, né? Os mitos, eles são como se fossem panos de fundo sobre os quais nós espelhamos, eles são espelhos sobre os quais nós projetamos, na verdade, nossas experiências, né? Os mitos, eles não são uma inverdade, porque eles não têm a pretensão de explicar a realidade, né? Quem tem a pretensão de explicar a realidade é outras formas de conhecimento. Os mitos, eles representam uma descrição existencial de formas humanas, formas de experiência humana, né? Eles produzem associações de ideias que a gente traça e estabelece, e essas associações, quando a gente vai se distanciando delas, elas mostram a real experiência que a gente está vivendo. Podemos entender os mitos como um pano de fundo sobre o qual nós figuramos a nossa própria existência, né? Nossas próprias experiências. Vou dar um exemplo aqui de uma experiência bem importante que vem acontecendo na sociedade e que é muito falada, só que ela é muito constelada, né? É uma experiência muito constelada, mas pouco refletida, que é a experiência do poder. Zeus nasce de Crono e Reia. Crono e Reia eram um casal, vamos dizer, de titãs, né? Cronos, o deus do tempo, ele é aquele titã que representa aquela força descomunal, descontrolada a respeito do tempo, né? E ele era um pai devorador. O Cronos, ele devorava todos os seus filhos. Todos os filhos que Reia dava à luz, Cronos ele devorava, ele se alimentava dos seus filhos. A gente não é uma característica metafórica nos mitos, né? Ele devorava os seus filhos. Reia começa a se irritar com Cronos pelo fato dele se alimentar dos próprios filhos, né? Ela se enfurece e planeja de alguma forma uma artimanha para salvar o nascimento do seu último filho, que é Zeus, né? E o que ela faz? Ela enrola, ela pega, depois que Zeus nasce, ela o esconde e oferece uma pedra no lugar, embrulhada num pano, como se fosse uma criança, né? Entrega a Cronos essa pedra e Cronos a devora. E depois disso, Zeus, ele, através de uma águia, ele é escondido numa caverna, né? E ele cresce nessa caverna, se alimentando de leite e, se não me engano, mel, né? Ele é cuidado por Io, sua irmã, e uma outra, se não me engano, uma outra ninfa, né? Com o tempo, essa criança cresce e ela quer se vingar do pai. E aí o que ele faz? Ele vai conversar com uma titã, né, que chama Metis, e Metis oferece para ele uma poção, que chama poção emética, e essa poção, a função dela é fazer o pai vomitar, né? E ela diz para ele colocar isso no licor de Cronos, né? E Zeus vai conversar com a própria mãe e pergunta se ele pode ser o copeiro do pai. E enquanto copeiro, ele cuida do pai em todas as situações, e ele mistura a poção emética, Cronos toma e vomita a pedra e todos os seus filhos, dentre eles Hestia, Deméter, Poseidon e Hades, né? Todos eles são vomitados por Cronos, e como recompensa, Zeus pede para que eles o ajudem a resgatar todos os titãs do submundo, todos os titãs que foram aprisionados por Zeus.
E assim começa a outra era, a era dos deuses, né? Antes era a era dos titãs. O mito de Zeus aí, ele vai nos mostrar o quê? Que o Zeus também ele era marido de Hera, e Hera era deusa da honra, né? Ela era a deusa do compromisso, né? E Zeus sendo o poder ele sempre tem que honrar os compromissos. Então Zeus sempre está em união com Hera, ainda que essa união seja tensa. Ela é tensa, mas ela é uma união que não pode se desfazer. Porque eles são, ainda assim, eles são irmãos, né? Eles são irmãos que se casam. E isso é um símbolo. Simbolicamente a gente pode pensar que os irmãos que se casam é aquilo que eu sou, é aquilo que eu nunca deixei de ser, mas que é estranho a mim e eu preciso me unir. Né? Então, em termos psicológicos, a gente pode entender o mito de Zeus assim. O mito de um poder, né? Um mito que revela a experiência do poder, que é uma experiência de expansão democrática, de coexistência com a alteridade de outro que pode tanto quanto eu. Né? Eu só vou ser o todo-poderoso, vamos dizer assim, eu só vou conseguir sustentar o meu lugar de autoridade na medida em que eu permito a coexistência de outras pessoas que se autorizam também. Né? Então, esse é o mito do poder, é a experiência psicológica com o poder. Então, o mito de Zeus ele vai revelar que o poder ele só pode existir a partir da coexistência. O poder ele só é a partir da coexistência com alteridades, né? Que não necessariamente pode mais ou menos do que eu, mas podem tanto quanto eu. Então, o que a gente vê na sociedade brasileira atualmente é uma dependência muito grande do Estado. É uma dependência, né? Até para eu me autorizar, eu tenho que ter um aval do Estado. O Estado tem que me dar um aval para que eu possa me autorizar a ser. Né? Isso em termos políticos, em termos experienciais. Né? Isso surge no sintoma qual? Qual sintoma? Eu preciso aderir a uma ideologia aqui, né, um lado, para que eu possa me autorizar a ser um ser social, um cidadão. Um lado ideológico, necessariamente. Né? E só isso pode nos salvar. Isso é a dependência do poder instituído, que é um poder de Cronos, é um poder uraniano, né? É um poder que ele devora os seus filhos. O poder ele começa a devorar a partir do momento em que ele não existe em mim, ele existe só lá. Né? Eu não sou pai de mim mesmo. O meu pai é o Estado, o meu pai é um presidente, o meu pai é um partido, o meu pai é um pastor. Né? Então, é o poder nos lugares em que eu coloco. O poder ele está onde eu vou colocá-lo. Né? Na medida em que eu bebi do mito de Zeus, a vivência do mito de Zeus, eu entendo que o poder está em todos os lugares. O poder ele coexiste. Ele coexiste a partir da alteridade. Então, o mito de Zeus ele narra, né, essa trajetória do nascimento do poder pessoal, do poder enquanto uma experiência que está em todos os lugares, em lugar nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com o maior carinho para vocês, né? E esse vídeo marca uma série de outros vídeos que eu vou tentar fazer para vocês aqui, que é sobre as vivências míticas, né? E vem fazer um convite para vocês, dia 17 deste mês, vai acontecer no Parque Municipal aqui de Poços de Caldas, né? Um encontro de vivências míticas, e nós vamos falar, não só vamos falar, mas como vamos tentar experienciar o mito de Sísifo, né? O mito do trabalho, o mito da questão da pedra nossa de cada dia. Né? E vamos utilizar recursos arteterapêuticos para expressar melhor essa experiência, né, coletiva e arquetípica. Tá ok? Então, espero que possamos nos encontrar novamente e até lá. Um grande abraço a todos.